O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa. Ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, esse tempo do Advento é um tempo bonito de prepararmos não somente o exterior das nossas casas, mas também o interior da nossa vida, para melhor celebrarmos o mistério da encarnação e do nascimento de Jesus. No Evangelho que nós acabamos de escutar, nós percebemos que Jesus conta uma parábola para os seus discípulos, para poder lembrar a eles e também a nós que a verdadeira religião não vive de palavras. Aquele que professa a fé em Jesus não pode viver em palavra ou de palavras e também não pode viver a fé de maneira circunstancial. Ou seja, eu vou à igreja, à missa, quando me apetece. Eu rezo quando tiver vontade. Jesus lembra logo ao princípio: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A fé que Jesus convida seus discípulos a viver é uma fé que se compromete. É uma fé que, para além dos nossos atos religiosos, possamos manifestar esta fé através do amor, através do perdão, através de ajudar aqueles que mais precisam. Ser humildes. Vivemos no tempo da intolerância. Quase ninguém tem paciência. Vivemos no tempo da arrogância, do egoísmo. E o Senhor chama-nos a atenção que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para dizer para aqueles que dizem, eu não vou à missa, mas eu rezo todos os dias. Eu não rezo todos os dias, mas eu tenho fé em Deus. E Jesus vai lembrar, não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário uma opção concreta. É necessário radicalidade. É necessário permitir com que a palavra do Senhor seja a nossa fortaleza. Como bonito nós ouvimos nessa primeira leitura, que o Senhor anima a caminhada daqueles mais abandonados, pobres, do seu povo que está no exílio, para dizer que nós temos uma cidade fortificada, e o nosso alicerce, a nossa cidade é Cristo. Bonito quando vemos que confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza eterna. Não devemos colocar a nossa confiança nas pessoas. Não devemos colocar a nossa confiança em ninguém, a não ser o próprio Cristo. É Ele a nossa fortaleza, é Ele em quem nós devemos confiar em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, logo a seguir sabemos que somos decepcionados.
Porque nós mudamos. Muitas vezes não conseguimos dar uma resposta concreta àquilo que nós decidimos viver. Somos frágeis, mas o Senhor não, porque o Senhor cumpre tudo aquilo que prometeu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo do Advento é o tempo de voltarmos a confiar no Senhor e na Sua Palavra. Confiar porque Ele é que caminha conosco, é que conhece a nossa vida. É Ele que nós esperamos na Sua segunda vinda, mas devemos estar preparados para que quando Ele voltar, encontre-nos com o coração aberto e portas para poder acolher na nossa vida. Então, abrir as portas para que entre um povo justo, um povo que pratique a fidelidade. Esse aqui é o que Deus espera de nós. Um povo seu, que tenha consciência dessa pertença, mas um povo que pratique a justiça, um povo que viva em busca de ser fiel a Deus. Não permitamos, caríssimos irmãos, deixarmos ser levados pelas nossas fraquezas, pelos impulsos do nosso coração, que muitas vezes direciona totalmente para o caminho errado, o caminho da infidelidade, o caminho da mentira, do ódio, da arrogância, do orgulho, da prepotência. Isso não condiz com o caminho daquele que deve viver em Deus, viver para Deus. É isso que o tempo do Advento vem recordar-nos, que nós pertencemos a Cristo e que nós devemos, todos os dias da nossa vida, renunciar ao mal e às práticas que não agradam a Deus, para podermos viver livres e com o coração aberto, com espaço para que o Senhor venha fazer morada nele. Muitas vezes o nosso coração não tem espaço para Deus, tem espaço para tudo, menos para Deus. É importante, por isso, esse tempo forte do Advento, para ir à confissão, para limpar a casa interior. Muitos estão preocupados, como sempre, todos os anos, em enfeitar a sua casa com as luzes, não é? Com as bolas coloridas, que transmite luz, felicidade. Mas o interior, cadê a luz? Não é? Nós também precisamos brilhar dentro de nós. Precisamos também preparar a nossa casa interior para receber Jesus. Então, a proposta que hoje a Palavra de Deus convida-nos é viver na verdade. Não basta só dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer que crê nele, se as nossas práticas não condizem. É necessário a prática do amor, do perdão, da misericórdia, da tolerância para com aqueles que nós muitas vezes não damos bem. A força e o poder de Deus é maior do que tudo. Se eu não consigo, então devo colocar a minha confiança no Senhor e esperar nele, porque Deus pode tudo. Então, confiando a nossa vida a Nossa Senhora, e que tanto esperou com alegria o seu Filho Jesus e continua a esperar a vir na sua glória, nós também queremos pedir a força, o entendimento, a sabedoria, para poder viver a nossa fé comprometidos com aquilo que o Senhor espera de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor, que é a nossa fortaleza eterna, dizendo cheio de esperança: ouvi, Senhor, a nossa prece.